Tá gravando o áudio. Vamos lá, vou começar. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nós para mais um podcast, dessa vez com uma convidada maravilhosa, a nossa querida nutricionista Patrícia Reis, linda, sucesso garantido. E eu fiquei pensando quais seriam os nossos próximos temas em tempos de Covid. E um tema que eu tenho recebido muito de perguntas de pacientes é sobre alimentação, né? A paciente pergunta, às vezes, sobre a imunidade, o que pode fazer para subir a imunidade, não pegar o vírus. Será que existe alguma fórmula, alguma coisa milagrosa, o que a gente pode fazer para isso? Então, eu trouxe aqui a Patrícia, lembrando a vocês que meu Instagram foi hackeado e eu perdi a conta. Então, quem me seguia no @doutora Sabrina Chagas, sabe que agora eu tenho uma nova conta e é @DRA de doutora, DRA Sabrina _Chagas. Estou recomeçando, mas a luta é nossa e é para vocês que eu faço a página. Então, compartilhem, divulguem, que juntos a gente vai conseguir criar um trabalho lindo de novo. Patrícia, seja bem-vinda. Conta aí pra gente suas percepções, o que você tem aí para nos contar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? A Sabrina eu admiro demais. Estou com ela nessa campanha para a gente encher o Instagram e as mídias digitais dela com toda a informação e o carinho que ela sempre recebeu de todos os pacientes, as pessoas que acompanham o trajeto da Sabrina como oncologista, que é, e todos nós já sabemos, né, diferenciado, extremamente humano. Então, não tenha dúvida que a gente vai colocar tudo lindão de novo. Então, é um prazer você me chamar, né? E para a gente falar sobre existe milagre ou não existe milagre nessa melhora da resposta imune, como você usou o termo, nesses tempos de Covid, né? Não existe milagre. A gente, logo no início, quando a gente ainda estava antes desse processo de nos isolarmos socialmente, não sei se você se lembra, nas mídias começou a aparecer um monte de profissionais com títulos nos posts: shot anti-corona, shot para resolver, para você não pegar corona. Estamos tendo ainda alguns profissionais que estão prometendo algumas coisas, fazendo infusões, enfim. Não existe como você usar alguma coisa, queria eu inventar isso, para que você evite, com certeza absoluta, ser contaminado ou pegar, né, assim, usando entre aspas, um vírus. Existe como você melhorar todo o seu processo de barreira. A imunidade é uma barreira natural que nós temos. Uma barreira inicial de pele, e aí já vamos depois para o intestino, e depois uma barreira em nível celular. Quando a gente fala em barreira, em resposta orgânica, a gente está falando de um processo inteiramente sistêmico e de que forma eu posso melhorar esse meu sistema para que ele esteja melhor em caso de passarmos por um vírus. E quantos nós já não passamos? Quantas vezes a gente não encontra uma pessoa gripada no supermercado e não pega essa gripe? É porque nós estamos com todo o nosso processo de barreira orgânico muito bem esquematizado. E aí a gente tem que tomar cuidados com alguns excessos, para mais ou para menos, excesso de alimentação, excesso de ingestão de açúcar. Quantas pessoas não estão extremamente ansiosas nesse período, não é, Sá? Comendo uma quantidade de açúcar absurdo. Açúcar lesiona a parte interna das células. É um processo de sinalização interno em nível celular. É como se fosse o açúcar encharcando aquelas células no seu interior. Esse processo se chama processo de glicação avançada. Se a célula precisa, digamos, de 1 micromiligrama de glicose para funcionar, e a gente oferece para aquela célula, vou colocar uma colher de sopa de glicose, vai atrapalhar todo aquele processo de sinalização interna. Será que aquela célula vai fazer, então, agora o processo dela de feitura ali, de uma boa barreira para uma resposta imune? Não, vai atrapalhar. Né? O estresse vai aumentar um hormônio que é o cortisol, e aí vários estudos já mostram que quando a gente está com cortisol elevado, a gente desce a nossa barreira de imunidade.
E na alimentação, alimentos industrializados, embutidos, também vão atrapalhar o funcionamento do nosso corpo da melhor forma possível, que é como a gente tem que aproveitar. Aí está na moda do shot, né? Estou, inclusive, escrevendo um livro, um e-book, eu começo o e-book com um shot de água com limão e gratidão. A água é fantástica, seja bem-vindo às nossas células, limão também, né? Rico em naringenina, né? Que é uma substânciazinha que vai sim nos ajudar no sistema imune, podemos botar própolis no shot, mas isso não é um milagre, isso é um bom dia só para você dar para suas células, para você acordar essas células e dizer, queridas, vou cuidar de você até a hora de eu dormir. Aí é claro que o corpo vai responder de forma mais positiva para a gente, mas não milagrosa. Eu gostei desse shot. É como? São quantas gotas? Daí a fórmula mágica da gratidão, a gente consegue encher o copo. Como aqui a gente está falando, né, e acreditamos estar falando, e eu estou achando isso ótimo, né, porque é praticamente um rádio isso, né, fofo? Fofo. Não é uma coisa assim, uma evolução que é um pouco para trás, né, as pessoas nos ouvirem. Eu prescrevo muito, para alguns pacientes oncológicos especificamente, alguns shots, mas vai depender da localização do tumor, da sintomatologia. Eu não posso pegar e prescrever um shot desse para um paciente que está com mucosite, que tem uma fragilidade gengival muito grande, que já está sendo acompanhado por um dentista que nos pede, não vamos trabalhar agora com nada ácido. Então, não existe uma receita de bolo, mas para muitos pacientes eu prescrevo, porque aí a gente dá uma quantidade de antioxidantes muito interessante, e a gente pode usar a água. Geralmente, para o paciente oncológico, eu só uso de naringenina, que é essa substância antioxidante, que eu falei, muito bonitinha, moduladora de resposta imune. Aí você pode colocar cúrcuma um dia, no outro dia você pode colocar para alguns pacientes, aí eu estou falando mais desses pacientes hipometabólicos e que tem uma possibilidade maior de ganho de peso, como, por exemplo, um câncer feminino, um câncer de mama, né, útero, enfim, que essa mulher está ganhando um pouco mais de peso, eu posso colocar nesse shot canela. Tenho pacientes também que eu vou trabalhar com cúrcuma ou com gengibre em pó. E, ultimamente, eu estou com um paciente em preparo, em pré-operatório, perdendo peso para caber na mesa da radioterapia, porque a gente tem essa realidade também, um alerta muito grande. Reino Unido, Estados Unidos, a gente está com uma incidência um pouco aumentada em pacientes com faixa etária em torno de 50 anos de idade, a gente já está relacionando com obesidade. Isso também acontece em oncologia, né, Sabrina? Esses pacientes acima do peso. Então, estou preparando esse paciente para esse paciente caber na mesa de radioterapia e também ter uma segurança cirúrgica maior para ele ser submetido à cirurgia. Ele me perguntou, ele é um homem, perguntou, posso colocar pimenta no meu shot? Falei, pode. Por quê? Porque aí o shot dele tem curcumina, né? Ele ainda não iniciou o tratamento, então ele não tem quimioterapia, não tem nada, então ele não tem nenhuma lesão em cavidade oral ou sensibilidade, enfim. Então a gente usa um shot para ele matinal, que é com limão, com cúrcuma e pimenta, porque a curcumina, junto com a pimenta, que tem a piperina, aumenta e potencialização anticâncer, usando esse termo anticâncer, né? Em média em 70%. Então, por exemplo, ele faz uso desse shot. Mas cada caso é um caso e a gente precisa de uma prosa para isso. Eu acho que tem muita gente aqui também que ouve o nosso podcast que também não é paciente oncológico, porque eu também falo muito de medicina integrativa. Então, acredito que esse shot, a água com limão, ela serve para todos nós, né, na verdade. Uhum. Ela tem a gente pode usar todo dia de manhã para acordar nossas células, isso, né? Isso, Adorei essa frase. Isso. Mas acorda e mantém ela ali no cuidadinho, no amor, até o final do dia, né? Se acorda desse jeito e às 9, 10, ou meio-dia já está chutando o balde, elas irão se revoltar e se rebelar, e digo que não vai ser bom.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tenho recebido muito, e eu tenho visto muito nas mídias também, tenho recebido em grupos. As pessoas estão querendo fazer reposição de vitamina C e D nesse período, né? Sem nenhuma avaliação laboratorial, se a vitamina D está baixa, se não está. O que você acha disso? Tem alguma comprovação? O que você traz aí para gente? Tem um estudo que saiu, na verdade, esse estudo é um estudo de 2016, falando sobre a utilização de vitamina D melhorando a resposta respiratória, né? Essa parte de formação de um muco no sistema respiratório, um muco mais competente, relacionando isso a níveis de vitamina D dentro da faixa de normalidade. A gente tem um índice, mesmo no Brasil, país tropical, de deficiência de vitamina D muito importante, se não me engano, né, Sabrina? Acho que gira em torno de 50%, né? Embora sejamos um país tropical. Então, a gente tem que incentivar. Tenho visto nas minhas mídias as pessoas buscando um solzinho na janela, um sol no jardim, enfim, para quem tem jardim em casa, claro, porque a ideia é que a gente fique realmente em isolamento social. Mas você utilizar a vitamina D sem dosar é temerário, porque você usar vitamina D em uma dose que você exceda, você pode fazer intoxicação por vitamina D. Então, o ideal é que isso fosse dosado. Dosando-se, e essas doses estando abaixo, os estudos têm mostrado, se não me engano, é um estudo de semana passada, publicado semana passada, um estudo chinês, né? Que eles estão liderando aí essas pesquisas de uma forma muito bonita, mostrando que a suplementação de vitamina D é mais responsiva para essa situação COVID, em suplementações feitas semanalmente, uma dose semana, ou diariamente. Suplementação mensal não tem uma resposta tão interessante. Acho que também porque a faixa de problema, por exemplo, que a China teve, foi relativamente pequena, então não tinha como eles acompanhar esses pacientes por um tempo muito longo, porque eles ficaram quarentenados por um tempo até relativamente pequeno, porque eles tiveram ações muito importantes ali para frear essa história do vírus. Então, dosar a vitamina D, estando baixa, procurar o seu médico, procurar o seu nutricionista ou um ou outro para fazer a suplementação semanal ou mensal. A vitamina C é uma vitamina antioxidante que não é armazenável no corpo. Para muitos pacientes, quando eu preciso utilizar, não os oncológicos, como você sabe, saiu um estudo mês passado, se não me engano, foi fevereiro, né? Falando do uso de antioxidantes isolados em pacientes oncológicos, isso vai piorar a resposta do tratamento ou fazer com que aquele doente, quando doente, tenha uma maior probabilidade de recidiva da doença após tratamento. Então, isoladamente, é um pouco temerário a gente falar. Falando num contexto geral, como você me lembrou de medicina integrativa, a vitamina C ela não é armazenável. Por exemplo, uma vitamina A é armazenável, ela é estocada, a C não. Então, excesso de ingestão de vitamina C, minha gente, vai sair no xixi, né? Sinto dizer, vai sair no xixi. Então, fazer isso de forma isolada, a gente vê isso muito claramente nos americanos, que usam uma suplementação maciça via cápsulas de 200 milhões de coisas, e é uma população extremamente doente, extremamente obesa. Quer dizer, a história não está dando muito certo. Então, usar a vitamina C propriamente dita, isolada, não acho positivo. Comprar um montão de laranja que dura pra caramba dentro de casa, bota na gaveta da geladeira, descascar a laranja, comer a laranja com um gominho branco, comer, eu prescrevo, quando eu preciso prescrever laranja para o paciente, eu prescrevo o verbo comer, não é chupar laranja, porque aí você vai tomar só aquele caldinho. É o comer com aquela fibra branca, porque a fibra vai alimentar as bactérias do seu intestino, e o intestino hoje é responsável por média de 70% a 75% da resposta imune corporal. Então, eu estou fazendo as duas coisas associadas. Eu estou ingerindo, por exemplo, uma vitamina C e também fibra, cuidando dessa minha barreira imune importantíssima, que é o intestino. Lembrando que não é só laranja, né? A gente também está na época de tangerina, né? A tangerina também é uma fonte rica. E temos outras, né? Estou saindo pouco, não vi a tangerina ainda não, mas você está certa, porque a gente está na época da tangerina.
Ah, já que vai comprar laranja, aproveita e vê o que tem. Olha do lá. lado que tem a tangerina, né? Não sei se ele ainda está rolando, mas tem o caqui, por exemplo, né? Vermelhinho, rico em vitamina A e também tem vitamina C, fibra. Isso. É uma pergunta também que eu tenho recebido, e acho que é uma pergunta, não diria meio óbvia, mas que a gente está habituada a já conversar sobre isso, a questão da comida congelada, né? Muitas pessoas não estão conseguindo fazer comida, não sabem fazer, e acaba recorrendo, né, à compra de comida congelada. E a gente, quando congela, a gente perde alguns nutrientes, né? Mas talvez seja melhor do que ficar saindo e indo no supermercado também. A gente vive um momento de dilemas, né? O que fazer nesse momento? Você tem alguma dica aí para gente nesse sentido? Acho que uma dica bem importante para aquela pessoa que não sabe cozinhar e vai comprar comida congelada, procurar se essa empresa tem vou botar um nome de máquina, que é uma máquina de ultracongelamento. Existem máquinas de ultracongelamentos em algumas dessas empresas, que congelam o alimento, do coração do alimento para a extremidade. Qual a diferença disso? Esse alimento não fica com aquelas partículas de gelo e todos os nutrientes são encapsulados dentro dele nesse processo. A partir desse momento, essa quentinha é uma quentinha que mantém todos os nutrientes ali que estão ali desde o início nos alimentos. Acho que é a primeira pergunta. Pode perguntar isso à empresa e que a empresa seja verdadeira ao dizer se tem ou não. Mas aquilo que você falou, entre os nossos dilemas, não dá para a gente ser perfeito. E tem aquela melhor feito do que perfeito, né, dona Sabrina? Sabrina, eu acho que pode ser um dos grandes lemas dela, né? Além de médica, eu acho que é uma empresária, né? Que fala cápsulas de frases assim bem interessantes. Eu acho que o melhor feito do que perfeito também cabe para a doutora Sabrina. Né? E já que não tem, vamos comprar comida congelada, mas escolha aquelas comidas que tem ali dentro daquela quentinha, verduras, aí nesse caso vão ser refogadas, legumes, um percentual de carboidrato, não pequeno, mas menor, digamos. Evitar comer, por exemplo, só um macarrão, porque aí vai ter um índice glicêmico aumentado. Vê lá se não tem lasanha de abobrinha, se não tem purê de inhame, purê de abóbora. Ali dentro daquela quentinha, escolha esses alimentos que têm essa oferta maior de verduras e legumes. Aí eu acho que é interessante. Teve um assunto que você começou a falar, e você sabe que é um dos meus top 10, e acabou que não teve o final, né? A questão do intestino. O que a gente faz com o intestino nessa confusão toda? Tentar manter a calma vai sinalizar para essas nossas células intestinais que está tudo bem. Vamos começar por aí. Né? Tarefa fácil, né? Super fácil, está tranquila. Essa daí é a mais fácil que a gente está tendo no momento. Essa acho que é o primeiro passo. Alimentar, né, as células do intestino, como eu disse, são responsivas, né, respondem aí por 70% a 75% da resposta imune do nosso corpo. Então, para ela ter uma boa resposta, as células têm que estar saudáveis, a parede do intestino todo, lembra, ela é uma barreira para não deixar o que está contaminado dentro do intestino ir para a corrente sanguínea. E quem manda nessas células para elas ficarem saudáveis, em grande parte, são as bactérias que moram dentro desse intestino. Então, a gente tem que comer saudável para que bactérias boas morem ali dentro daquele intestino. De novo, comer industrializado, comer uma quantidade de carne vermelha muito alta, aumenta um tipo de cepa de bactéria específica no nosso intestino e desregula. A gente fica com uma quantidade de bactérias ruins muito mais alta e pouco bactéria boa.
Já comer verdura, legume, comer a laranja, comer a tangerina, que você lembrou tão perfeitamente, porque a tangerina ainda é mais fácil, porque tem toda aquela parte fibrosa branca para a gente comer efetivamente junto. Vai fazer com que haja um balanceamento dessas bactérias em nível intestinal, com uma quantidade de bactéria muito boa e quantidade de bactéria ruim bem pequenininha. E aí sim elas vão montar esse exército extremamente positivo para funcionar como uma barreira em nível intestinal, favorecendo essa melhora de resposta imune corporal. E para isso a gente come fruta, verdura e legume, e aí a gente tem 2 itenzinhos que podem nos ajudar, que são os pré-bióticos e os probióticos. Probióticos são sachês, pós-suplementos ou leites que tenham dentro dele uma composição cheia de micro-organismos que vão melhorar e vão trazer essas bactérias boas. Seria como ingerir essas bactérias boas para trazer uma população nova para esse intestino. Só vou abrir um parênteses, mesmo que a gente esteja falando de medicina integrativa, ainda acho que você, como é um oncologista raiz, você deve ter ouvintes em tratamento oncológico. Pacientes que estão em imunoterapia, os últimos trabalhos pedem, e quem tem que discutir isso com você é o seu oncologista, sobre o uso ou não de probióticos, que são, de novo, esses sachês, esses suplementos, esses iogurtes que tenham essas cepas de lactobacilos dentro e de outros micro-organismos. Alguns estudos têm mostrado que a imunoterapia responde menos naqueles pacientes suplementados com probióticos em imuno. Fecha esse parêntese. Do contrário, do restão, dá para a gente trabalhar com probióticos. E os pré-bióticos? Os pré-bióticos são os alimentos para essas bactérias, porque você tem que dar fonte energética para elas, para as bactérias boas, né? Você tem que alimentar essas bactérias boas. E de que forma você vai dar comidinha para elas? Aí você vai dar banana, maçã com casca, chicória, alho e cebola, aveia, que eu acho que pode merecer aí um destaque bem importante nesse nosso período de isolamento social, riquíssimo em beta-glucana, riquíssimo em fibras solúveis, né? E vai nos ajudar de diversas formas. Aí temos também a linhaça e o cacau, e agora um pouquinho. Sempre foi difícil de encontrar uma batata diferente, chamada batata Iacon, que é uma batata que você come crua. Ela tem gosto de pera. E aí você pode fazer no seu suco, ou nas suas saladas, ou comer como se fosse uma maçã mesmo. Esses alimentos são ricos em pré-bióticos, que são a fonte energética ou a comidinha para essas bactérias positivas do intestino. E aí você certamente vai ter uma resposta imune muito melhor. Eu acho que a grande mensagem, né, desse nosso papo, passamos pela vitamina C em frutas, passamos pelo intestino. Eu acho que o momento que a gente vive, né, a grande mensagem que a gente tem que ter, tanto para questões alimentares como para questões psicológicas, né, até para a convivência, é a gente tentar fazer tudo de forma equilibrada, a gente tentar ter uma alimentação saudável, se a gente já tentava ter agora mais ainda, uma dieta que não só saudável, mas equilibrada, tendo de tudo um pouco, né? Tentar organizar isso, porque às vezes eu sinto que as pessoas estão tão nervosas que elas não estão conseguindo raciocinar direito, e elas passam o dia comendo o que vem pela frente, que aparece na frente. Então, eu entendo que o momento é um momento difícil, um momento caótico, mas esse período vai ser passado em casa, né? E a gente não sabe mensurar quanto. E a gente tem que parar e tentar fazer isso da melhor forma possível, pensando não só em como equilibrar a nossa dieta no dia a dia, tentar dormir melhor. Tem pacientes que falam, como é que eu vou dormir? Meu coração dispara, né? Eu fico ansiosa, então a gente sabe que a gente tem os aromas que ajudam, né? A lavanda, por exemplo, ela Lavanda é ajuda muito. fantástico. A Eu prescrevo lavanda muito, para esses pacientes que têm dificuldade de sono, preparar esse quarto com lavanda. ouvir uma música também que relaxa, põe um sonzinho, põe um cheirinho gostoso. Muita gente tem usado a meditação, né? A Luciana Lobo, do Instituto Zen Câncer, tem feito 2 vezes ao dia online meditação.
E quem não medita, né, que tem a fé, também pode rezar, recorrer à espiritualidade. Então, eu acho que a gente tem um kit aí forte e poderoso na mão, que é uma alimentação regular, com sono regular, tentar a meditação, ou a religião, ou a espiritualidade, e ainda o exercício, que o que não falta hoje são sites e páginas que estão fazendo online também séries para os diversos níveis de intensidade, para os diversos tipos de pessoas. Não precisa ser todo dia, não precisa ser o tempo todo, mas que a gente tem aquele momento de cuidar também do corpo, né? Da nossa musculatura, da nossa coluna. Então, eu acho engraçado que tem paciente meu que não trabalhava, que ficava em casa o dia inteiro e que não fazia atividade física. E agora com essa onda, né, de todo mundo tá fazendo, começou a fazer agora uma coisa que dentro de casa. Agora começou e tá gostando, né? Porque não fiz isso antes. A gente já tem uma história positiva para contar disso tudo, né? Aquilo, se a gente tiver uma história positiva, isso motiva, nos fortalece, leva essa história. Quantas pessoas vão ouvir isso agora e que a gente pode mudar e a pessoa, então também vou ser igual a ele, vou malhar dentro de casa. Pois é, tá valendo. Então, acho que é um combo aí que a gente tem nas mãos, tentar organizar esse combo da melhor forma possível, respirar, né? Eu às vezes me pego não respirando, a gente respira curto, né? Isso, não tem aquela respiração com certeza. de paz. E aí eu vi que você postou o que a Lu Lobo tem postado, né? Que ela abre, né? Expande, né? Um aparelhinho, não sei, uma bola, né? Uma bola que ela tem. E aquilo ali, só da gente olhar, a gente acompanha, né? Aquela respiração mais longa. Eu acho que é hora da gente ir em busca desse combo, para a gente tentar se centrar de novo. Eu acho que os próximos dias, as próximas semanas, são momentos em que a gente vai estar se adequando melhor a essa nova rotina e conseguindo produzir mais, não digo produzir em termos de trabalho, mas produzir para a gente, né? A nossa tranquilidade, a nossa paz, as nossas relações, né? Que a gente tem tido relações... Você me falou de um artigo e que você deu uma pesquisada sobre esse comportamento psicológico nosso durante o isolamento. Já passamos aí por 15 dias e aí você foi positiva em me dizer, né, que como é que vai ser o nosso comportamento daqui para frente, o que os estudos mostram? Na verdade, é um estudo feito com psicólogos, né? Eles têm trabalhos feitos em momentos de caos, né? De guerras, de pestes, de doenças, né? E o que a gente sabe desses períodos, né? Inclusive períodos com confinamento, é que a gente, no primeiro momento, a gente fica perdido, né? Se pergunta quanto tempo isso vai durar, o que eu vou fazer, fica muito ansioso, não sabe como organizar as coisas, mas depois de um tempo a gente sabe que a vida tem que continuar e a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. E uma coisa que é importante, né, que eu já vi um gráfico em alguns lugares, é assim, a gente sabe o que a gente pode fazer para melhorar. Tem coisas que a gente não tem interferência nenhuma. Então não adianta a gente ficar toda hora vendo internet, toda hora vendo televisão, porque a gente não vai mudar esse índice diretamente, a gente não vai mexer naquelas tabelas, a gente não tem esse poder. Então, tirar um pouco da informação para trazer nossa calma e fazer o que a gente sabe que depende da gente, que é o como que eu falei, né? Então, me parece que após esses primeiros 15 dias, nas semanas que se aproximam, a gente já vai estar com isso meio que certo na nossa cabeça, vai ter expectativas melhores quanto à saída da quarentena, melhores que eu digo não em termos de prazo, nem de quando vai ser, mas a gente sabe que é isso que a gente tem para esse momento, então vamos fazer desse momento o melhor que a gente pode, né? Então a gente tem que entender isso e isso vai começar a acontecer aos poucos e não se cobrar, né? Também tem gente que tem muita gente que está vendo todo mundo fazendo exercício, todo mundo meditando, e ai meu Deus, eu não consigo fazer isso porque eu estou desesperada e eu não sirvo para nada, e também não é assim, né? A gente não está conseguindo e está tudo bem.
A gente não está conseguindo e a gente não precisa conseguir agora. Agora a gente só precisa, de repente, ficar quieta e esperar esse turbilhão passar, né? E eu tenho praticado muito realmente um dia após o outro, sabe, Sabrina? Eu já, por alguns estudos meus, eu já estudei os 12 passos, né, das salas anônimas, e eu fiz alguns trabalhos sobre a resposta, né, dos 12 passos e fiz uns acompanhamentos. E o Só por Hoje me ajuda muito e eu pensar nisso para acalmar. E se eu tenho um dia difícil, se eu não consigo meditar, fazer prática de atividade física, escrever, atender, trabalhar, fazer comida, cuidar dos filhos, enfim, eu fico louca, mas eu penso, esse dia vai acabar. E amanhã a gente vai ter a oportunidade de um novo dia, de um outro dia, e vai efetivamente será o cronômetro. Então, isso tem me ajudado muito, inclusive nessas cobranças internas que a gente que trabalha tanto tem, né? Então, só 24 horas e amanhã a gente zera o cronômetro e começa tudo de novo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Outro dia, respira e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que a gente está com meia hora aqui de podcast. Passa rápido. Nossa, muito! Passa rápido e é divertido. E estar com você é sempre maravilhoso. E que seja essa mensagem, né, que a gente leve, conseguir trazer calma e lembrar que está tudo bem, né? E dar-nos as mãos virtuais e vai passar. E a gente está à disposição, eu me coloquei à disposição nas mídias, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, para pacientes oncológicos que tiverem dúvidas relacionadas ao coronavírus. Podem me mandar mensagem, podem me acionar, não há cobrança nenhuma disso, eu estou inteiramente à disposição. E acho que a gente, né, Patrícia, a gente está sempre muito à disposição e vamos seguir juntas aí nesse caminho. Você tem alguma mensagem aí final para gente? Bom, é o que você falou, eu também estou à disposição dos meus pacientes que não são meus, pacientes de colegas, por exemplo, que eu tenho recebido ultimamente, para os meus ex-alunos, tenho ajudado alguns em algumas condutas clínicas, porque não tenho os encontrado, então eles me procuram pelas redes sociais, por direct, e aí eu estou pronta. Só estou pedindo para os meus pacientes efetivamente tentarem não ligar, mas deixem mensagem no WhatsApp ou no direct, porque hoje nós somos efetivamente o que a gente o que eu sou. Sou mãe de 2 filhos, moro com eles e também trabalho e também sou nutricionista. Então, tem hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que parar, como todos os seres humanos que somos, e agora esse isolamento nos mostrou o quanto humanos somos. Estamos nós aqui, estão os globais dentro de casa varrendo casa, estamos todos como somos, iguais, né? Eu acho que você falou, a palavra equilíbrio é fundamental, um dia depois do outro, com uma dieta o mais rica que for possível, né? Onde você consiga colocar e aplicar a história que você sempre viu, sempre leu sobre colorir os alimentos o mais possível no seu dia a dia. E o termo possível é bem empregado para esse momento. Às vezes você não comprou, às vezes está acabando. Faça o seu melhor e amanhã zero o cronômetro e a gente vai começar tudo de novo, né? Eu trouxe aqui, perguntei para a Sabrina se eu podia ler, né? Eu acho que esse momento está sendo um momento também muito bonito, porque a gente está conseguindo ler. Eu sempre gostei muito de poesia, a gente está conseguindo ouvir músicas. Eu acordei hoje, ao fazer café da manhã, eu botei uma música para mim, e antes a gente não conseguia fazer tudo isso, né? Eu acho que pelo menos ler alguma coisa a gente consegue. Então, eu trouxe um texto aqui, uma poesia do Vinícius de Moraes, que chama Poema de Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra.
Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor. Uma prece para quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte, apenas nascemos imensamente. Lindo, né? Nascemos imensamente. Presentes que a gente recebe da vida, e um dos maiores que eu recebi nos últimos anos foi você. Lembrar sempre disso. E é isso, gente, fiquei emocionada, porque o momento é difícil. E lembrar do meu Instagram novo, ninguém pode esquecer, para ajudar a compartilhar e a gente conseguir levar esse poema para muita gente, porque ele toca o coração, sem dúvida. Lembrar, a página nova é @doutora_DRA Sabrina _Chagas. Pessoal, agradeço imensamente aí a presença. Vou divulgar o link para quem quiser compartilhar, vou deixar no Instagram. Agradecer absurdamente a Patrícia, que eu amo de paixão, e vocês viram agora como ela é maravilhosa. Quem já conhece já sabe, não é novidade para ninguém. E é isso, gente. Tem podcast novo, semana que vem tem mais. Patrícia, muito obrigada. Obrigada, beijo, abraço a todos vocês, que a gente tenha um dia incrível, né? E amanhã vai ser um outro dia e a gente vai passar por isso e vai ficar tudo bem. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, tchau.